lhe dê toda a sabedoria, toda a unção do seu Santo Espírito. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, quero clamar a Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, pela unção poderosa do Teu Santo Espírito, Senhor, que seja derramada, Senhor, uma unção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a vida dessa minha irmã, amada, querida, Senhor, de cada um de nós. Obrigada, Senhor, te peço toda a sabedoria, Senhor. Sim, Jesus, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, uma porção, só que te peço, Senhor, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para a vida dessa irmã, nessa mulher, Jesus. Obrigada. Tudo isso nós pedimos na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós podemos sentar. Para quem não conhece meu nome é Valéria, sou da missão Chama de Fogo da Diocese da Alfé. É uma alegria muito grande estar aqui, amém? E eu convido você a pegar comigo para o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 8. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 8. Já queria pedir, em nome de Jesus, que o Senhor encha o nosso coração nessa noite, que o Senhor nos conceda a graça de assumirmos nessa noite a postura de cristão que Papa Francisco nos pediu durante todos esses dias que estava na Jornada Mundial da Juventude, que possamos assumir a postura de verdadeiros cristãos e assumirmos diante de Deus a graça de sermos filhos da igreja. Que você possa, por este momento, pois é isso que o Senhor me colocou no coração, que você feche seus olhos por um instante e que você peça a Deus a graça de você assumir a postura de ser um verdadeiro cristão a partir de hoje. Não que você não seja, mas que você possa se aperfeiçoar e tomar coragem para assumir a postura de um verdadeiro cristão. E que você possa viver na esperança, que você possa querer dia a dia, e não só querer, mas se preparar para viver as surpresas de Deus. E que você possa, diante da esperança em Jesus, diante das surpresas que Deus tem para você, que você possa ter um coração alegre diante da presença de Deus. E eu convido você a levantar a sua mão direita e, em nome de Jesus, com toda a fé que mora no teu coração nessa noite, que você possa dizer: Senhor Jesus, eu assumo nessa noite que eu sou um filho da igreja, uma filha da igreja, e eu assumo a postura de um verdadeiro cristão, de ter a esperança em Jesus Cristo.
Nazaré. Segura na mão do teu irmão e diz para ele: Jesus está diante dos teus olhos essa noite. Não precisa falar para ele, porque ele sabe que você foi rejeitado. E por isso ele veio te encontrar nessa noite, porque ele já está cansado de ver as pessoas falarem em você, ferirem você, mas ele quer amar você nessa noite. E amado, olha o que a palavra dele vai dizer. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e que ele te diz dar de beber, tu mesmo me pediria e ele te daria água viva. Amém? Amado, olha que poder. Jesus libertou a samaritana do complexo da rejeição. Amém? Naquele momento, amado, que Jesus disse a samaritana, falou com ela, conversou com ela, ela perguntou para Jesus: como você pode falar comigo? E ela viu que alguém falava com ela. Ela percebeu naquele mesmo momento, amado, que alguém se interessava por ela como se interessa pela senhora, minha irmã. Alguém se interessa pela senhora, alguém se interessa por nós, amado. Nós temos e que alguém nós temos, hein? Não é qualquer um. Amado, ele foi até ela e ele libertou aquela mulher. Mas olha o que a palavra ainda vai dizer. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que ele te diz dar de beber, tu mesmo me pediria. Sabe qual foi a segunda libertação da samaritana? Ela foi liberta também da rejeição de Deus. Aplauda Jesus. Amado, Jesus libertou a samaritana da rejeição que ela se sentia rejeitada, amém? E agora Jesus libertou da rejeição que a própria samaritana tinha de Deus. Porque Jesus, Carlinhos, samaritana Valéria. Amém? Jesus, Valéria, Valéria. Se tu soubesse quem é que te pede de beber, se tu soubesse quem é que fala contigo, você não precisava nem me contar que você foi rejeitado. Mas você somente me pediria água e eu te daria de beber. Aquela mulher, naquele instante, foi liberta da rejeição que ela tinha de Deus, porque ela achou que nem Deus estaria a olhar mais para ela. Por isso, ela, diante do próprio Deus, na pessoa de Jesus, não foi capaz de pedir água. Não fosse capaz, amado, de pedir a Deus aquilo que Ele poderia dar. E quando nós passamos por um processo de rejeição, nós começamos a rejeitar também a Deus, porque colocamos a culpa em Deus. E nós deixamos de pedir que Deus nos dê aquilo que Ele tem para nos dar. E nós vamos nos saciando com as águas impuras. Nós vamos nos saciando com as águas sujas. E nós vamos, amado, nos alimentando de toda a rejeição que o exterior vai lançando sobre nós. E não pedimos que Deus nos dê aquilo que Ele pode nos dar. Por isso, Deus, nessa noite, quer que você peça a Ele aquilo que Ele pode te dar. E Deus pode, nesta noite, te dar tudo. Se você permitir que Ele entre na tua vida, como Ele entrou na vida da samaritana. Amado, em nome de Jesus, eu digo para você nessa noite: quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na nossa vida? Amado, nós tratamos Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Deus não é uma pessoa qualquer. Ele se encarnou, se fez homem, sim, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e hoje Ele está sentado à direita do Pai, cheio de glória. Deus é Deus, amado. E nós podemos pedir a Ele tudo. Podemos pedir a Ele tudo. Se você conhecesse a Deus, você mesmo pediria que Ele te desse tudo. Se nós conhecêssemos a Deus de verdade,
pediríamos a terceiros, mas nós mesmos iríamos até Ele e pediríamos: dai-me de beber. E nós não conseguimos mais nos aproximar de Jesus, porque colocamos, esperamos dos homens tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, e porque precisamos deles, porque esperamos deles, nós nos decepcionamos, e porque nos decepcionamos com homens, transferimos isso para Deus e rejeitamos a Deus. E esquecemos que Deus é maior que o homem. Amado, que a palavra ele vai dizer: Senhor, a mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, o poço é fundo, de onde tem essa água? Será melhor que o nosso pai Jacó, que nos deste esse poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo que beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E Deus libertou a samaritana de novo. Olha o que o irmão dizer: libertou-a de novo. Libertou ela do sentimento de rejeição. Libertou ela do sentimento de rejeição a Deus. Libertou ela do sentimento de auto-rejeição. E libertou ela do sentimento de rejeição aos outros. Tu é maior que o meu pai Jacó. Porque sabe, esse poço que está aí não matou minha sede. Tu és maior que ele. Foi liberta da rejeição que ela tinha até mesmo dos seus ancestrais, daqueles que vinham antes dela, porque aquele poço era do pai Jacó, mas foi incapaz de saciar a sede. E porque ela não caminhou nos passos do Senhor, a sede dela não foi saciada. Porque ela não bebeu da água viva do Senhor, a sede dela não foi saciada. E porque a sede dela não foi saciada, ela culpou o poço do pai Jacó. Mas a culpa não estava no poço do pai Jacó. A culpa estava porque ela tinha ido beber no lugar errado. Aplauda Jesus. A culpa não era do outro, não era do poço, não era do pai Jacó. A culpa não era dos seus ancestrais, não era dela. O poço estava ali, mas o poço não saiu atrás dela para beber água. Ela ia beber água do poço. E essa história parece conosco, não? Quando nós julgamos e colocamos a culpa em tudo, menos em nós. Eu fiz porque fulano fez. Eu fiz por causa daquilo. Eu fiz por causa disso. E a minha parcela de culpa está onde? Olha o que Jesus, o que a palavra vai dizer. Jesus respondeu: samaritana, todo que beber dessa água terá sede de novo. Mas o que beber da água que eu der, jamais terá sede. E precisamos aprender isso. Se procurarmos nos lugares errados, vamos ter sede de novo. Mas se procurarmos em Jesus, jamais teremos sede. E ainda a palavra diz: dele se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E além de você saciar a sua sede, ainda você vai saciar a sede de muitos. Porque uma pessoa que experimenta Jesus, ela não consegue ficar com Jesus somente para ela, mas ela leva a experiência de Jesus por onde quer que ela vá. Porque
eu não tenho nada. Amado, Jesus, naquele momento, quando ele disse para a samaritana: se você beber da minha água, você não vai ter sede. Jesus libertou a samaritana da rejeição, amém? Mas Jesus é tão magnífico que ainda falou para ele. Ele disse: eu vou nunca mais. E essa mulher vai sair daqui cheia do Espírito Santo. Eu vou nunca mais. E essa mulher vai sair daqui cheia do Espírito Santo. Vai lá, samaritana. Chama o marido. Não vou, Jesus. Eu não tenho marido. No momento que Jesus olhou para ela e disse: vai, chama o marido, o Espírito Santo veio sobre aquela mulher e ela foi obrigada a reconhecer diante de Deus o seu pecado. Aplauda Jesus. Vai lá, pega o teu marido. Ele sabia que ela não tinha marido, mas ele queria ouvir dela: eu não. E diante de Jesus ela passou por um processo que nós precisamos passar, amém? O arrependimento dos nossos pecados. Jesus cura, Jesus liberta, mas Jesus faz algo que nós estamos esquecendo de fazer. Jesus curou e libertou a samaritana, é verdade. É claro, a filha amada dele, claro, ele ia libertá-la. Mas ele também olhou para ela e fez ela reconhecer o seu pecado, para que ela fosse perdoada. E muitas vezes nós estamos esquecendo desse processo e estamos fazendo algo que a igreja, o próprio catecismo da igreja, nos ensina a não fazer. Sabe o que é? Omitir. E estamos pecando por omissão. E depois dizemos que a igreja está errada. Quem está errado são os homens. Estamos participando de um processo de omissão. Jesus não omitiu o pecado daquela mulher, mas ele também não saiu gritando aos quatro cantos. O que ele fez? Ele foi frente a frente com ela. E foi direto ao ponto. Jesus não mandou recado. Vai lá, chamar. Ela olhou para ele. Diante de ti eu não posso mentir. Eu não tenho. Diante de Deus nós não podemos mentir a nada. Você pode mentir diante de quem você quiser, mas diante de Deus não há mentira. Mas saiba você também que Jesus não expõe ninguém. Jesus liberta. Jesus corrige para libertar. Jesus não expõe as pessoas, mas Jesus liberta. E olha que a palavra ainda vai dizer: Senhor, a mulher disse então a Jesus, ele disse, perdão, vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste dele que não tens marido. De fato, tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. E olha que maravilha! Jesus falou para ela o erro dela, fez ela reconhecer que ela estava errada, não passou por cima do erro dela, mas corrigiu-a, mostrou a ela o seu erro, fez ela reconhecer o seu erro, mas o que Jesus fez? Passou por cima do erro e ela também elogiou. Nisso disseste a verdade. Aplauda o Senhor. Amado, dizer a verdade não é vergonha para ninguém. Precisamos sair da mentira. O pai da mentira é o diabo. Precisamos renunciar ao demônio, amado. O demônio é vencido pelo poder do nome de Jesus. Disseste dele: você não tem nada. Sabe por que não? Porque Maria é gostosa, vencida. E aqui todo espírito de adultério
11:10 agora, no nome de Jesus. Marido, olha só. Por isso você não tem nenhum. Porque você tem 5. E se você tem 5, você não é de ninguém. E ninguém é seu. Jesus libertou aquela mulher de todo espírito de adultério, prostituição, fornicação. Jesus libertou aquela mulher até os seus ancestrais, até a sua última primeira geração, de todo o espírito de adultério que rondava aquela família. Libertou aquela mulher de todo espírito de traição, todo espírito de mentira, de engano. Jesus entrou na vida daquela mulher para libertá-la. Como Jesus está fazendo agora, Jesus está entrando na tua vida para te libertar. Mas com toda essa multidão de pecados, Jesus olhou para ela e disse: você disse a verdade. E por isso eu estou aqui. Catecismo da Igreja Católica vai dizer exatamente assim para nós. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da Igreja leva-nos a agir como testemunha do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. É transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. Todos os cristãos, onde quer que vivam, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, devem manifestar o novo homem que pelo batismo vestiram e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. A verdade, ó veracidade, é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se de duplicidade, de simulação e de hipocrisia. Parágrafo 2468 e 2472 do Catecismo da Igreja Católica. A verdade nos livra de toda simulação, de toda hipocrisia. A verdade no testemunho e no agir. Aquela mulher, amada, Jesus podia ter ido fazer o mesmo com os judeus, amém? Mas ele escolheu a samaritana. E ele fez de uma samaritana virar uma filha da igreja. Aplauda Jesus. Porque pelo testemunho daquela mulher em reconhecer, amado, ser filho da igreja não é só ser santo. Você sabe disso? Isso é consequência, amém? Mas ser filho da igreja é reconhecer o seu pecado, pedir perdão a Deus e voltar arrependido e humilhado diante dele, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é ser filho da igreja, porque a igreja, amado, é lugar de perdão. Podemos ver durante todo esse tempo, essa semana com o Papa Francisco, amado, aquele homem mexeu comigo de uma tal forma tremenda, como mexeu com muitos, eu tenho certeza. Amado, que testemunho, eu fiquei com vergonha. É como exatamente esse encontro com a samaritana, de olhar
os homens e doutores da igreja também passaram por isso. Aplauda Jesus. Jesus.
Algo chamou a atenção de vocês, sim ou não? Sim. O quê? Para mim foi quando o Arthur perguntou para ele, do carro, do que estava usando, ele disse se aquilo lá era para todo o sacerdote, para todos os bispos, para todo o terra. Aí, porque ele respondeu, eu achei lindo esse assunto simples, que ele fez para a oração, mas que ele gostaria que todos os crentes, sacerdotes, bispos, escolhessem da melhor parte de toda a paróquia, todo o pátio, todo o lugar precisando de carro, porque são muito longe, aquela coisa toda. Então ele escolhesse o mais simples, que vivesse a simplicidade, que vivesse a pobreza, a simplicidade. Se resumindo, o que ele falou, a gente tem que viver realmente a simplicidade e a pobreza. Porque a gente precisa daquilo, precisa dos meios para a gente se deslocar para outros lugares, mas que a gente não fique preso nisso, não se prenda na dinheiro, não se prenda no luxo, entendeu? Eu percebi isso com as outras coisas. Amado, isso foi um ponto fortíssimo, amém? Mas agora eu vou dar a minha opinião bem mais. O que mais me chamou a atenção foi quando ele disse: eu não sei tudo o que se passa com o Jó. Eu não sei porque eles estão se protestando, fazendo tantas coisas. O Papa não sabe nada, mas nós muitas vezes sabemos. E muitas vezes os protestos acontecem entre nós mesmos. E eu orava e Deus me pedia para ser isso neste grupo de oração nessa noite. Talvez a periferia que você precisa ir é a periferia que está do teu lado. Porque periferia é um lugar sujo, frio, sem vida, traumatizado, com fome, com sede. Saímos do lugar físico e vamos para o campo minado. E talvez a maior periferia que você precisa ir hoje é aquela que está do teu lado. Quem está do teu lado agora? Quem? É fácil sair e dizer que vai para a periferia. Porque na periferia lá, ninguém nos conhece. Mas o difícil é sair dessa periferia para ir para a periferia vizinha, reconhecer os nossos pecados e juntos vencermos a Deus. Amém? Precisamos disseminar o que a igreja diz. Eu não sei de tudo. Paulo Francisco foi o homem mais humano que eu vi ontem. Eu sou papa. Conheço tudo da igreja. Mas não sei de tudo. Da vida, eu não sei. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe o que se passa na sua vida. Eu sei o que se passa com a minha. Um dia, aquele seminário fez, vamos ficar em pé. E a Alice entrou no Facebook e me deu uma vontade de me abrir com ela, mas eu fiquei doida. Pense uma pessoa doida do outro lado do computador, era eu. Não sei nem se ela percebeu isso, mas eu fiquei louca com ela. Eu olhei para ela e vi a meu coração se abre com ela. Eu disse: eu preciso falar algo para você. Acho que não sei dizer essas palavras que eu usei, mas eu preciso me abrir com você, falar alguma coisa com você. E naquele momento caiu no Face. Eu me lembro que ela respondeu uma coisa, eu não me recordo o que era, mas depois que caiu no Face, eu tentei entrar de novo, não consegui. E eu pensei: como o demônio é sujo. Porque se fosse para condenar e falar mal de alguém,
eu tinha conseguido. Mas como eu ia falar da minha vida e me mostrar o que estava passando comigo, para ver se ela podia me ajudar, eu não consegui. E às vezes é isso que acontece conosco aqui, agora. Se for para condenar e falar mal, tudo vai ser muito rápido. Mas se for para falar da vida e para se conhecer os problemas e se colocar ao encontro e ajudar, talvez nós não queremos. É verdade? Coloca a mão no coração. Galera, licença. Diante dessa palavra, eu vou procurar ser bem rápido. Diante dessa palavra de hoje, eu me vi numa situação terrível com a minha filha, que ela estava assim, na lama, no pior pedaço da vida dela. E no domingo à noite ela disse com essas palavras: eu não aguentei, enfim, ela disse tudo que foi negativo. Não adianta ninguém querer mexer comigo, porque eu não aguentei. E ela não ficaria medo que ela vinha com ele. No dia 23 de abril, no domingo à noite, chuvoso, tenebroso, tudo que foi. Na segunda-feira de manhã eu saí, fiz uma caminhada, quando eu voltei, a minha filha me esperando o café, desceu nova ligada. Eis a questão. Se conhecesse do dom de Deus, pediria muito mais. E eu parei de tomar café e me ajoelhei, mas eu chorava na presença de Jesus, porque a minha vida estava a dela, né? Mas eu fui compartilhando. E eu falei: Jesus, e comecei a falar com ele, mas chorando. A outra, minha filha, saiu com certeza do quarto, orar também, né? Eu fiquei ali, a boca dela. 15 para as 9 da manhã, eu orava a canção nova. 11h30, do mesmo dia. Parou o carro, fez a ré assim, e eu olhei assim na minha cozinha do carro. Aí eu vi que o carro desceu, abriu a porta, a minha filha chega. Ah, mãe, eu decidi. Eu não vou mais ficar com ele, eu vou vir para casa.